Mãe, obrigado por sempre acreditar em mim. Obrigado por nunca ter soltado a minha mão. Obrigado por ensinar que na maior dificuldades dobrasse o joelho e entregasse o futuro a Deus. Eu te amo. Bora, Lagoas! É daqui! Que para ser de direita e ter princípios, o primeiro é a família. Essa mulher me deu a oportunidade de ter uma família, mas antes dela, outra mulher me teve no seu ventre, me segurou nos braços e toda vez dizia, mesmo quando eu não podia, vá à frente, Alfredo, você é capaz. Mãe, obrigado por sempre acreditar em mim. Obrigado por nunca ter soltado a minha mão. Obrigado por ensinar que na maior dificuldades dobrasse o joelho e entregasse o futuro a Deus. Eu te amo. Mas não seria justo começar isso sem dizer uma saudade que eu tenho que nunca vai passar. Minha filha Luísa, minha filha, você foi a pessoa que me fez ser forte quando eu nem pensava que conseguiria continuar adiante. Eu te amo e obrigado por toda a proteção, meu anjo da guarda. Quero agradecer ao melhor pai que eu podia ter na vida. Ah, que falta me faz da sua voz, do seu cheiro, do seu abraço, do seu jeito. Pai, obrigado por tudo. A vida nem sempre é justa, mas você está perto de Deus e só isso me conforta. Eu te amo, meu pai, meu herói. Quero dizer aos meus filhos, Catarina e Carlos, vocês são a razão de eu seguir adiante. Dizer a Paulinha, ao Eli, meu muito obrigado por me fazer renascer, trazendo para mim a Maria Luísa e a Maria Beatriz. O vô está tão ausente, mas eu não passo um minuto sem ter saudade e querer estar perto. Eu te amo, Maria Luísa. Eu te amo, Maria Beatriz. Mesmo vocês dizendo que gostam mais da vovó. Quero agradecer as minhas irmãs e os meus irmãos. Quero agradecer às minhas irmãs Rosa e Vera, que me deram a certeza de um amor seguro. Aos meus irmãos Renato e Humberto e aos meus sobrinhos Zé Vitor e Zé Otávio. O Alfredo não surgiu agora. O Alfredo surgiu há 55 anos. Eu nasci numa família que me amou e me ensinou. Numa família que nunca deixou eu dormir sem entregar o meu destino a Deus e a Nossa Senhora. Eu me lembro como hoje, das vezes que tive medo. Eu pequeno e o meu pai e a minha mãe me segurando na mão. Minha mãe dizia: Alfredo, você vai ser um grande homem. Para isso você tem que estudar. E quando ela saía para trabalhar, eu ia jogar bola. Alfredo, as suas irmãs só tiram 10.
Eu quero você estudando o que é o seu futuro. Quanto trabalho eu dei à minha mãe por ela querer aquele homem perfeito, mas a minha mãe resistiu e me colocou para frente na vida. Mas mãe, o que eu quero dizer à senhora é que eu tive muitos sonhos. O meu primeiro sonho era passar no vestibular na UFAL em Direito, para a senhora não se decepcionar, porque a senhora acreditava tanto em mim, e naquele vestibular eu passei. Esse foi o maior presente que Deus podia ter me dado, não decepcionar a senhora e meu pai. Fiz o vestibular. A essa altura da vida, a minha mãe e meu pai já tinham me norteado nos princípios. O Alfredo de hoje é resultado do Alfredo de ontem, dos obstáculos que eles me ensinaram a superar, dos joelhos dobrados para entregar nas maiores dificuldades o destino a Deus. Qualquer tipo de dificuldade na minha casa, a orientação era: ore, dobre o joelho, entregue a Deus e aceite. Isso são valores que eu tenho que agradecer, porque na vida os obstáculos teimam em aparecer. Passei no vestibular, já conhecia Adriano, contra os preceitos da minha mãe que dizia: meu filho, não tire uma moça de casa se você tiver ainda começando a vida e não tem um futuro certo. E eu desobedeci a minha mãe. A Adriana engravidou. E meu pai e a minha mãe não soltaram as mãos da gente em nenhum momento. Perdemos a primeira filha, o nosso mundo desabou. Deus foi tão piedoso que trouxe a Catarina e o Carlos. Aos 23 anos formado, com 2 filhos e com muitas ansiedades, entre elas a principal: como eu ia criar a minha família. E aí veio um concurso público para promotor de justiça, e contra todas as probabilidades, Deus me deu a bênção de passar em 6º lugar pela Fundação Carlos Chagas. Eu sabia, aquilo não era a minha capacidade, aquilo era uma bênção de Deus. E eu fiz um compromisso: eu ia procurar ser o melhor promotor que eu pudesse. E foi. Deus me permitiu aos 25 anos também ser professor universitário, casado, com 2 filhos, os pais com saúde, com um emprego definido e com um futuro pela frente. Eu era um homem realizado aos 25 anos de idade. E descobri o Ministério Público, e o Ministério Público me descobriu. E os desafios foram chegando: combater o crime, aumentar o combate ao crime, ser designado em missões difíceis. Comecei a pensar: depois dessa missão, eu vou ser promotor de justiça normal, sem me meter em confusão. E a confusão e os obstáculos só foram aumentando. Eu queria sair dos problemas, mas os problemas cada vez se agigantavam. Até o dia que eu fui designado coordenador do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas. Eu combatia um tipo de bandido e fui designado para combater bandido de outro tamanho.
passei a enfrentar o tráfico, passei a enfrentar grupos de extermínio, homicídios em série, corrupção. E cada vez que eu realizava uma missão, eu voltava para casa e olhava para minha família. Àquela altura já andando escoltada de segurança e as ameaças constantes. Por que eu estou fazendo isso com meu pai, a minha mãe, os meus filhos e a minha esposa? Porque eu não levo uma vida normal. Eu sou um funcionário público. Para que ir combater corrupção em prefeitura? Para que ir combater bandido roubando banco? Para que ir para a linha de frente contra o crime organizado? Poxa, eu era só um promotor, mas Deus me deu missões e eu saía de casa pronto para não voltar, porque eu queria ser útil. E Deus me deu essas oportunidades e me trouxe muitas vezes de volta para casa. E agora? Mas eu nunca abandonei uma missão. Quantas vezes no tribunal do júri, sozinho nas madrugadas combatendo o crime? Quantas vezes nas madrugadas de Alagoas para pegar assaltante de banco e traficante, para pegar homicida? Quantas madrugadas tive que entrar em prefeituras pela corrupção? Quantos deputados tive que pedir a prisão? E nada disso era pela política, era por preceitos, era por princípios. Quando foi em 2014, fui chamado para assumir a Secretaria de Segurança como promotor de justiça. Faltavam 7, 8 meses para acabar o governo. Disseram: não, Alfredo, não vá, o governo não vai lhe dar condições. Quando foi no final do ano, recebi um novo convite e aceitei. E aceitei pensando: meu Deus, para que assumir a Secretaria de Segurança do estado mais violento da nação há 10 anos, da capital mais violenta da nação há 10 anos? Eu ia ser desmoralizado, mas era mais uma missão e eu não podia faltar a Alagoas. Meu pai, minha mãe, sempre com orações, minha esposa angustiada, meus filhos. Na minha família nunca foi de criminoso, de violência. A minha família é uma família de paz. Como é que sai do seio de uma família dessa o secretário de segurança para combater a criminalidade no mais alto grau? Mais uma vez eu aceitei a missão e, sendo guiado por Deus, em 2015, e um governo do PT a nível nacional, contrariando todas as orientações e as pressões de cima, nós tivemos a maior redução de violência da história da Alagoas. E aí, quando diz Alfredo foi duro com a bandidagem, sim, com a bandidagem eu sempre serei duro. Mas não é a bandidagem pé de chinelo, não. É a bandidagem do último degrau. E mostrei isso ao Brasil. Deus me deu a oportunidade de entrar e sair da Secretaria de Segurança, cumprindo mais uma missão. Depois assumi a chefia do Ministério Público em 2 oportunidades. Vocês se lembram daquele jovem de 25 anos que dobrou o joelho e agradeceu a Deus porque deu a ele a oportunidade de sustentar a família fazendo o que gostava como promotor de justiça? Aquele jovem criou a família com dinheiro digno e decente do suor e do trabalho. Mas aquele jovem, aos 50 anos de idade, faltando pouco tempo para se aposentar, começou a ter um sonho.
que estava na hora de eu sair do Ministério Público, abandonar os anos de trabalho. Estava na hora de sair da segurança de uma instituição, ser aposentado pelo INSS tempos depois. Mas estava na hora de cumprir uma nova missão. Aquele jovem que agradeceu a Deus e seguiu seus preceitos, achou que podia fazer mais, achou que as leis eram muito leves para o tamanho do problema. Eu fui advogado, promotor, eu fui secretário de segurança, faltava eu ser um legislador. E eu fui candidato a deputado federal, sem ter um prefeito me apoiando, sem ter um vice-prefeito me apoiando, sem ter R$1 no bolso, porque eu nunca botei no meu bolso dinheiro que não fosse fruto do meu trabalho. De 1.000 e tantos vereadores, tinham 5 me apoiando. Eu deixei o Ministério Público, eu era chefe da instituição, não tinha R$1. Precisei ser sustentado pelo meu pai e a minha mãe, já aos 50 anos de idade. Meu Deus, por que eu deixei essa segurança e fui para a jornada da política? Vim ser candidato a prefeito de Maceió. E naquele ano estourou a Covid. Poxa, a única coisa que eu pedi a Deus durante toda a minha jornada de vida é que não deixasse meu pai e a minha mãe morrerem antes de mim. E naquele ano, depois que eu deixei o Ministério Público, explodiu a Covid. E eu estava no quarto do hospital, também lutando pela vida, e meu pai na UTI. E eu recebi a pior notícia da minha vida. Eu tinha perdido o meu pai, eu tinha deixado o emprego, ido para uma eleição e perdido o meu maior tesouro. E eu perguntei naquela madrugada que eu tive uma arritmia que quase morria. Eu perguntei: Deus, esse vai ser meu fim? E eu tinha pedido a minha vida toda para morrer antes dos meus pais. Mas quando deu aquela arritmia, eu pensei na minha família. Eu disse: Deus, deixa eu ficar mais um pouco. E Ele me deu a oportunidade de sobreviver. Eu vim para a eleição de Maceió, ganhei no primeiro turno e fui derrotado no segundo turno. Olha, sem emprego, perdi a eleição, me tranquei num quarto, fiquei pensando. Eu digo: Alfredo, você podia ser um procurador de justiça, você já era o chefe da instituição, tem uma vaga para desembargador para você seguir a carreira do seu avô, tanta gente que aconselhou, você não escutou, ninguém seguiu à frente. Olha, a tua derrota está aqui. Você hoje está sentindo o peso da sua irresponsabilidade comigo. Mas Deus foi tão poderoso que me manteve de pé. Deus foi tão bom comigo que me deu outra oportunidade. E eu mesmo, sem apoio político, fui eleito o segundo deputado federal mais votado de Alagoas. Sem comprar um voto no estado de Alagoas, sem manipular a vontade de qualquer pessoa. E aí era mais uma vez a mão de Deus dizendo: Alfredo, tua chance é agora. Poxa, eu já tinha brigado muito contra o crime organizado como promotor. Eu já tinha brigado muito contra políticos corruptos no estado de Alagoas. Eu já tinha colocado a minha vida e da minha família sob ameaça. Mas eu nunca me dobrei. Com fé em Deus, tive a coragem de enfrentar e seguir adiante. Quero dizer a Alagoas, quando eu fui eleito em 2022, pelos serviços prestados a Alagoas e a confiança do povo de bem do meu estado,
eu agradeci a Deus e fiz uma promessa: eu não tenho o direito de errar. E eu fui. Esse matuto aqui de Alagoas foi para a Câmara dos Deputados, e quando levantei a minha voz em todas as oportunidades, Deus estava na minha mente dizendo: Alfredo, siga adiante, tenha coragem, você vai vencer. E como deputado federal eu posso dizer, eu fiz muitas vezes, eu nas madrugadas sozinho, trabalhando para voltar ao meu destino, enfrentar o crime organizado. E uma de 114 artigos, combater o crime organizado estilo máfia, foi aprovado na Câmara, engavetado nesse Senado que envergonha o Brasil. Eu, como deputado federal, modifiquei os crimes de responsabilidade de ministros do STF para a gente fazer a verdadeira mudança e equilíbrio dos poderes. Eu, como deputado federal, aumentei pena dura para bandido. Bandido de crime grave tem que ficar preso e deixar a sociedade em paz. Como deputado federal, propus leis para enfrentar o feminicídio e acabar com essa covardia generalizada. Eu, como deputado federal, enfrentei o sistema financeiro propondo legislação em benefício do povo. Como deputado federal, briguei por taxas justas de energia e de água para a população. Eu, como deputado federal, não fui só um deputado federal que combateu o crime. Eu, como deputado federal, destinei milhões e milhões de reais para a saúde, para a agricultura, para a educação e para a segurança, sem botar um único real no meu bolso. Eu vou entregar a missão de ser deputado federal exatamente igual como eu entrei, sem ter o dinheiro para o dia de amanhã, mas a consciência tranquila que não roubei e desonrei o povo do meu estado. Alfredo, como é que você mais uma vez sai da tranquilidade para um desafio? Uma certa madrugada, me arruma água aí, por favor. Quando Alexandre de Moraes queria prender o delegado Ramagem, me chamaram para enfrentá-lo na Câmara dos Deputados. Todo mundo dizia que eu perderia. Eu fiz um discurso e um relatório altivo, e Ramagem foi salvo por mais de 308 votos, com o Congresso aplaudindo de pé, porque teve um deputado de coragem. Quando todos amigos do poder abandonaram Bolsonaro, eu fui um dos poucos que, ao lado dele, procurei me aproximar. Ele estava para baixo, e é nessas horas que você conhece quem tem fibra, coragem e lealdade. Bolsonaro me chamou para ser candidato a senador em 2024. Insistiu em 2025, mas eu ainda não tinha uma resposta pronta. Eu ainda não me sentia que era a hora de fazer essa declaração. Mas, minha gente, muita coisa está acontecendo no país. O nosso país está no fundo do poço, tomado pelo crime organizado de norte a sul, com mais de 40 homicídios, mais de 80 mil estupros por ano, milhares de roubos, milhões de roubos e furtos. E o PT e o Lula só sabem
alisar a cabeça de bandido. A minha voz, durante todos esses anos, foi para enfrentar a criminalidade e o que está errado. Eu, uma madrugada, recebi um telefonema: Alfredo, amanhã vai ter uma eleição para presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Você vota no candidato da oposição? Eu digo, claro que eu voto. Eu não vou admitir que o governo tome de assalto uma CPMI. E votei. E para minha surpresa, eu fui escolhido por unanimidade para ser o relator da CPMI. E eu liguei para uma pessoa, assim que eu fui escolhido. Eu liguei para o meu filho, que é o meu maior conselheiro. E eu liguei e disse: filho, eu fui escolhido relator da CPMI. Ele disse: que bom, pai. O senhor sabe o que é que isso significa? Que a nossa vida vai ser destruída. Pai, ele nem sabia o que era. Pai, você vai mexer com quem você menos imagina. Mas se isso te faz bem e a sua coragem pede para você seguir adiante, vá com Deus, que a gente vai estar de mãos dadas para a gente vencer os obstáculos. Alagoas, conhecida como a terra da corrupção, da política nojenta, do coronelismo, da bandidagem, muito mal falada lá fora pelas décadas de descaso com o seu povo, escolheu um alagoano para ser relator da maior comissão parlamentar de inquérito das últimas décadas. No começo eu me perguntei: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu dediquei 7 meses da minha vida, dia, noite e madrugada, estudando, investigando, sofrendo pressão. Alfredo, você vai acordar com a Polícia Federal dentro da sua casa porque você passou do tom falando de Cicrano e Beltrano. Alfredo, não é hoje, mas vai ser amanhã. Alfredo, sua vida vai ser destruída. E a bola de neve só crescendo. Deus foi tão bom pai comigo que permitiu que eu começasse e terminasse. Que o Brasil me acolheu. O Brasil passou a entender que aquele era um trabalho sério. E chegou a um momento que eu agradeci a Deus por esse reconhecimento, porque a minha vida estava em risco. A gente estava investigando o filho do presidente da República, ministro de Estado. A gente estava descortinando uma máfia que tomou bilhões de aposentados e pensionistas. Que era aquele cara de Alagoas ousado, que não temia pressão, não aceitava suborno e seguia adiante. E terminei a CPMI indiciando 216 pessoas, entre eles um colega senador que hoje teve busca e apreensão da Polícia Federal na família dele. E o PT não teve coragem de citá-lo. 3 colegas deputados federais que estão todos visitados pela Polícia Federal. Mas antes foi Alfredo Gaspar que teve a coragem de registrar e pedir a prisão do filho do presidente da República. Mas não pedi a prisão do filho do presidente da República porque ele era filho do presidente da República. Porque quando eu cheguei na CPMI, queriam
que eu pedisse a prisão do irmão do Lula. Mas eu não tinha o direito de cometer injustiça. Eu não vi Frei Chico envolvido e não iria ousar de usar o cargo de deputado federal para praticar uma injustiça. Mas mais adiante apareceu o personagem. Não era o filho, não era o irmão, era o filho do presidente da República. E me acusaram de tudo. Quiseram destruir a minha honra e a minha reputação. E quem estava me esperando para receber de braços abertos? A minha mãe, a minha esposa, as minhas netas, os meus filhos e as minhas irmãs. Elas acreditaram, eles acreditaram em mim. Depois, está aí, investigado pela Polícia Legislativa. Pagaram dinheiro a uma pessoa para me acusar que nunca me viu. Tiraram dinheiro e pagaram no Pix. A verdade, ela pode demorar, mas ela sempre aparece. Olha. Diziam que eu estava fazendo isso com o filho do presidente da República porque era uma vingança. Essa semana, em 4 dias, a Polícia Federal foi obrigada a investigá-lo em 3 inquéritos diferentes. Eu tinha razão. Mas não foram fáceis as noites de pressão e as manhãs esperando uma prisão por criticar ministro de STF. Mas eu não estava em meu nome, eu estava em nome de mais de 102 mil alagoanas e alagoanos de bem que me deram essa oportunidade. Mas Alfredo, você, uma reeleição de deputado federal bem encaminhada, agora vai buscar um desafio desse para senador da República, contra pessoas que têm dinheiro que não se acaba, estrutura, apoio de governos, com a corrupção dominando Alagoas. Você está sozinho nessa jornada. Não, eu estou com Deus e o povo de bem do meu estado. Se eu quisesse ser autoridade eterna, eu ficava lá como promotor, que eu ia crescer mais na carreira. Se eu quisesse dinheiro sujo, eu já tive muitas oportunidades, mas essas mãos nunca foram sujas. Eu vim para a política para cumprir mais uma missão, para servir ao povo de Alagoas. Alfredo, você deu um passo maior do que as suas pernas. Todos os passos que eu dei na minha vida sempre foram maior do que as minhas pernas. Quem me sustentou foi Deus. Eu quero dizer a vocês que eu não quero o Senado da República por vaidade. Eu não quero o Senado da República para pisar no tapete azul e me aposentar. Eu quero o Senado da República para brigar contra esse sistema podre. Eu quero o Senado da República para mudar a vida das pessoas. Não é a minha vida, não. A minha vida, eu sou muito rico. Eu tenho uma família e amigos. Eu quero ir para o Senado da República para proteger a família brasileira. Chega da narrativa da esquerda de destruição da família. Chega do autoritarismo do STF caçando a Constituição e as liberdades. Chega de senador com rabo preso na corrupção. Chega de covarde
minha gente, comigo no Senado da República, Alagoas jamais será manchete envergonhando os alagoanos. Comigo no Senado da República, vocês podem andar de cabeça erguida em todo o Brasil, porque Alagoas vai ter um senador de honra e de vergonha. Alagoas é terra de gente de bem, decente e trabalhadora. Chega de uma parte da classe política que teima em roubar o povo alagoano. Chega de uma parte da classe política que teima em envergonhar o nosso Estado e lamear a nossa honra. Alfredo, você vai para o Senado. O que é que você vai fazer no Senado? Eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos objetivos, eu tenho missões a fazer. Mas a primeira das missões é enfrentar esse sistema corrupto e mostrar que um senador de Alagoas pode ser decente, honrado e não ter medo. Eu tenho coragem para mudar. Vocês acham que mudança e renovação é rostinho bonito e novinho? Vocês acham que poder representar o povo é comprar o voto dos alagoanos? Vocês acham que poder ser senador é capitania hereditária? Agora vem sangue novo, sangue com coragem. Alguém que nunca se vendeu nem se curvou ao poder. Me arruma água, mais gelada. Eu quero dizer a vocês que quando eu tomei a decisão de aceitar ser candidato a senador, uma parte boa da classe política fez tudo para que o partido não me desse oportunidade. Chegaram a apostar, tinham certeza, todo dia era uma notícia diferente. Eu tenho que agradecer a 3 pessoas que, contra todas as tentativas de me tomarem um partido, eles resistiram. O primeiro é o presidente Flávio Bolsonaro. O segundo é o senador Rogério Marinho. E o terceiro é o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Saíram comitivas daqui para tomar o partido. Saíram com a certeza que iam me derrubar. Mas esqueceram, minha gente. Deus mais uma vez estava comigo. Hoje, as correntes da maldade, do coronelismo, do dinheiro sujo, das lástimas que teimam em desonrar Alagoas foram arrebentadas. Eu estou sendo oficializado candidato a senador da República. Mais importante do que a vitória, para mim sempre foi a jornada. Alfredo, você vai ser candidato sem ter R$1, sem ter apoio de Alagoas por meio da política. Minha gente, lembrem da minha história de vida, lembrem dos obstáculos que superei, lembrem que o destino me trouxe aqui. E eu digo, eu vou ser senador de Alagoas. Porque o povo de bem do meu estado não vai soltar a minha mão. Alfredo, você vai ter dinheiro para ter helicóptero rodando o estado?
dar voto. Vou não, porque essa não é a minha história de vida. Alfredo, você tem o Estado, o governo federal para te levar adiante. Tenho não, mas eu tenho um coração alagoano e a certeza que o povo não me abandonará. Foram muitos obstáculos para chegar aqui. Foram noites mal dormidas. Houve de tudo. Mas Deus me manteve em pé, com a coluna ereta. Deus me permitiu continuar caminhando de cabeça erguida. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu começo uma nova jornada. Uma jornada difícil, dura. Uma jornada contra o coronelismo, contra o dinheiro sujo. Uma jornada contra o poder. Uma jornada contra a gente maldosa. Uma jornada contra a gente que acha que o dinheiro compra tudo. Mas minha gente, quem tem esse povo, quem tem Deus, não precisa mais de nada. E aí, eu queria dizer a vocês, aqui tem muitos representantes políticos. Tem governador de estado que está aqui, ex-prefeitas que estão aqui, prefeitos, vereadores, líderes políticos. Eles estão aqui de coração. Nunca me pediram R$1, nunca receberam R$1. Eles estão aqui para, de mãos dadas, mudarem Alagoas. É preciso ter fé. É preciso ter fé na humanidade. Mas imagine, a classe política está desmoralizada. Você não precisa ir longe não. Aqui em Alagoas, vejam aí os que estão no poder. Todo dia uma fazenda nova, um apartamento à beira-mar. Todo dia um desvio, uma corrupção, dinheiro da saúde pagando amante. Vocês imaginam se vocês fossem dono de uma empresa e o seu diretor roubasse R$100 milhões? Além de prender, vocês demitiriam. Aqui o governador do estado manteve no cargo um secretário corrupto. Significa, minha gente, que o estado de Alagoas, ele pode estar blindado por poderosos, mas a corrupção está dando na canela. Precisa ter coragem para seguir adiante. Precisa ter coragem para ser uma voz independente. Precisa ter coragem para fazer o certo. Precisa ter coragem para que o povo não desacredite. Hoje vocês me deram uma grande missão. Eu não sei o que acontecerá na minha jornada, mas eu entreguei a Deus. Eu estou indo para uma campanha de cabeça erguida. E com o povo do meu estado. Minha gente, estamos no século 21. Estamos no dia 4 de agosto de 2026. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para mim receber tanta gente, para mim estar sendo ouvido por tantas pessoas, já é uma grande vitória. Minha mãe, a senhora tem 84 anos, é a minha maior guerreira. Ela vai subir comigo numa caminhonete e a gente vai rodar esse estado de norte a sul. Eu comecei com a senhora e vou terminar com a senhora, porque foi da senhora e do meu pai que vieram os princípios, que vieram a determinação e a fé em Deus. Eu estou aqui e sou de direita com orgulho. Eu defendo a família.
exemplo. Eu tenho fé em Deus e aprendi em casa, com os joelhos dobrados. E eu, minha gente, modéstia à parte, eu fiz da minha vida uma missão. Eu trabalhei muito, eu não juntei dinheiro. Eu trabalhei muito arriscando a minha vida. E isso é o meu maior patrimônio em nome da pátria. Eu conquistei honra. Por isso, se o lema da direita for Deus, pátria e família, eu estou dentro. Mas é mais do que isso. A gente está perdendo a liberdade. Nós estamos sendo encarcerados. Faltou coragem ao Congresso Nacional de pautar a anistia. Faltou coragem ao Congresso Nacional de botar esses tiranos no lugar deles. Faltou coragem ao Congresso Nacional para barrar a corrupção. Mas eu saio de Alagoas, levado pelo meu povo. Para ser um guerreiro de princípios, para ser um guerreiro que vai enfrentar o sistema que não vai desonrar Alagoas. E quando eu morrer, eu quero fechar os meus olhos e poder dizer: Alfredo, você foi um homem de princípios e de coragem. Cabeça de ovo! Eu podia falar muitas coisas, mas eu não estou satisfeito com o Brasil. Eu apresentei a vocês os meus 2 maiores tesouros, minhas 2 netinhas. Elas já nasceram super endividadas. A dívida pública do Brasil está em 10 trilhões de reais. 10 trilhões de reais. O Lula já gastou este ano quase 500 bilhões de reais para se reeleger. Nós temos a primeira nação do mundo em juros real. A gente tem a corrupção dentro do gabinete presidencial, na mão de Lulinha, Roberta Lux e Marcola, está nos jornais de hoje. Nós temos um desequilíbrio absoluto dos poderes. O STF não é dono do Brasil, não. No Senado da República, vozes livres e independentes, vozes que vão dormir sem medo de serem pegos pelo roubo e pela corrupção. Chega! Alagoas teve muitas décadas para enfrentar o sistema e não enfrentou diante das suas representações. O Senado da República não é capitania hereditária nem propriedade de ninguém, não. Alagoas é independente. Alagoas tem vez e tem voz. Mas para ser um senador da República, não basta ter dinheiro e poder. Não basta se achar poderoso. Para ser senador da República, tem que ter honra e decência. Eu termino, mas eu termino dizendo a vocês: eu estou nessa jornada de coragem, nessa jornada de luta, brigando pelo povo do meu estado e do meu país, pelos meus princípios, pelas missões que a vida me deu.
pelos desafios que a vida me deu. Olha, se meu pai fosse vivo, talvez ele não tivesse deixado eu entrar na política. A minha mãe reza por mim todo dia. Eu trago desassossego para minha família, para minha esposa, porque eu sempre me coloquei em risco e perigo. Eu sempre fui para a linha de frente, muitas vezes sem necessidade. Eu venho aqui dizer a vocês: querem brigar pelo Brasil melhor, querem brigar por um país justo, querem brigar pelas famílias e pela liberdade, querem brigar por oportunidades, querem brigar pelo fim da corrupção. Eu aceito brigar em nome de vocês. Eu aceito brigar em nome do meu amado Estado. O outro lado tem muito dinheiro, tem muito poder, tem muito apoio, mas eu estou do lado de cá, do lado do povo e do lado de Deus. Eu vou seguir até o fim da minha vida, brigando por meu Estado, pelo meu povo e pela minha nação. Eu nasci para brigar, mas brigar pelo que é certo, brigar pelo que é justo, brigar pelo que a nação precisa. Minha mãe, eu peço desculpa, 84 anos, desde que eu comecei a minha vida profissional, eu só trouxe desassossego, enfrentando o crime, indo para brigas, arriscando a vida, e a senhora rodando o terço na mão, pedindo por mim. Minha esposa, as muitas madrugadas que você passou me esperando, a aflição que eu dei à minha família, aos meus filhos, muito obrigado pelas vezes que eu passei trabalhando sem vocês nunca me abandonaram. Muito obrigado por confiar em mim. É verdade, se eu tivesse um pouco pensando em mim, eu iria para um destino mais sério, buscar a reeleição para deputado federal. Mas o Alfredo foi feito para desafios, e em nome do Estado de Alagoas, em nome do povo honrado e decente do meu Estado e do meu país, em nome da minha pátria, eu aceito brigar por nós. Mas eu não posso brigar só. Os outros partidos têm muito dinheiro, têm muito apoio, mas teve homens e mulheres, federais e estaduais, aqui que resolveram brigar ao meu lado para termos um Brasil mais justo. A vocês, candidatos a deputado federal, a vocês, candidatos a deputado estadual, eu digo, com Deus e com o povo, nós vamos vencer. Mas eu quero falar de duas pessoas. Eu nunca entrei numa briga pensando em ganhar. Eu sempre entrei numa briga para manter os meus ideais e os meus princípios. Quando o Bolsonaro me chamou, quando o Bolsonaro me deu a oportunidade de estar ao lado dele em vários dias, para conversarmos, ele já prestes a ser preso. Quando o Bolsonaro me convidou, e agora ele está preso. Está preso sem ter roubado R$1 da nação. Está preso pela tirania. Está preso porque rasgaram a Constituição. Ele me deu uma missão. Alfredo, eu preciso, o Brasil precisa de você no Senado da República. Eu tive muita dúvida se era hora de seguir adiante, mas com o que fizeram com o país,
rasgando a Constituição e destruindo o futuro. Não dava para eu me acovardar. Não é a história da minha vida. Eu vou brigar pelo meu Estado e vou lutar para estar ao lado e com a liberdade do Bolsonaro e dos irmãos que tiveram a coragem de dizer que a pátria é em primeiro lugar. Bolsonaro, você nem está me ouvindo, nem vai me ouvir. A gente está numa pátria corrupta, numa nação tomada pelo crime, numa nação em que os valores estão sendo desconstruídos. Você fez renascer para todos nós. Você fez renascer para todos nós os valores da nação, da pátria, da família, da liberdade e da justiça. Você enfrentou o sistema e esse sistema podre te encarcerou. Mas o nosso sentimento, a nossa voz vai continuar ativa para que a gente vença esses obstáculos e te coloque no dia 1º de janeiro de 2027 subindo a rampa do Palácio do Planalto. Mas não adianta o Alfredo senador, eles estadual e federal. Nós precisamos varrer o PT do Brasil. PT corrupto, PT irmão do crime, PT que está destruindo as famílias e a nação. Nós vamos tirar vocês no dia 4 de outubro. Que antes de chegar aqui, eu recebi um telefonema do Flávio Bolsonaro. E o Flávio disse: Alfredo, meu pai estaria feliz se soubesse que os obstáculos foram vencidos e você é candidato a senador de Alagoas. Nós precisamos mudar o país. Eu tenho defeito, todo mundo tem defeito, mas ninguém tem tanto defeito e podridão como o Lula e o PT. Por isso, no dia 4 de outubro, entre a continuidade da corrupção, da violência, do narcotráfico, das facções criminosas, contra a continuidade da destruição do Brasil, eu apresento Flávio Bolsonaro e peço a vocês: tenham fé no futuro, nós vamos vencer. Mas eu quero finalizar. Vem cá, minha família, por favor. Vem cá, a minha família, vem cá. Vem cá, por favor. Vem cá. Se perguntarem, Alfredo, o que é que você construiu na sua vida? Oh, meu patrimônio, minha gente, a minha família. Alfredo, por que você quer senador da
Alfredo, você teve coragem para seguir adiante. E você vai ter coragem para manter seus princípios e seus ideais, lutando no Senado da República por um Alagoas e pelo Brasil justos e decentes. Deus, assim como eu comecei, eu quero terminar. Deus, eu